eu sou Carol Lasno e você confere conosco a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Roberto Castelo Branco assumirá a presidência da Petrobras no governo de Jair Bolsonaro e presidente eleito diz que parte da estatal pode ser privatizada. Ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, vira réu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Os detalhes você confere a partir de agora, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Nós começamos o programa hoje com a notícia da confirmação do economista Roberto Castelo Branco como presidente da Petrobras no governo Jair Bolsonaro. O anúncio foi feito pelo futuro ministro da Economia, Paulo Guedes. Com isso, a equipe econômica do próximo governo já está praticamente fechada. Faltam ainda os nomes para as presidências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Vale destacar que Mansueto Almeida vai continuar à frente da Secretaria do Tesouro Nacional. Além dele e de Paulo Guedes, que vai ocupar o Superministério da Economia, que vai unir Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio Exterior. Integram a equipe econômica os economistas Roberto Campos Neto, que irá para o Banco Central, Joaquim Levy, que vai presidir o BNDES, e agora Roberto Castelo Branco, no comando da Petrobras. Ele deve assumir o cargo em janeiro e vai substituir Ivan Monteiro, que ocupa a presidência da estatal desde junho, quando o então presidente Pedro Parente pediu demissão. Castelo Branco tem pós-doutorado na Universidade de Chicago e experiência nos setores público e privado. Ele já ocupou cargos de direção no Banco Central e na mineradora Vale. Fez parte do Conselho de Administração da Petrobras e desenvolveu projetos de pesquisa na área de petróleo e de gás. Atualmente é diretor no Centro de Estudos em Crescimento e Desenvolvimento Econômico da Fundação Getúlio Vargas. Um dos desafios do futuro presidente da Petrobras é manter a política de redução de gastos para conter a dívida da estatal. Essa dívida, que em 2015 estava próxima de 500 bilhões de reais, caiu para cerca de 350 bilhões de reais no terceiro trimestre deste ano. Outra tarefa do futuro gestor é administrar a política de preços da Petrobras. Atualmente, o valor do diesel está congelado até o fim do ano. A gasolina segue a variação do dólar e do barril de petróleo no mercado internacional. Castelo Branco também vai ter que definir se a companhia vai vender parte do patrimônio. Em maio deste ano, ele publicou um artigo afirmando que, para a situação financeira da Petrobras melhorar, os ativos de refino e a distribuição de petróleo deveriam ser vendidos integral ou quase integralmente. E sobre esse assunto, o presidente eleito Jair Bolsonaro falou hoje que parte da Petrobras pode sim vir a ser privatizada. Quem tem os detalhes é Maurício de Almeida, que está em frente à casa de Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro. Oi, Maurício. Olá, Carol, boa noite. Olha, foi uma entrevista improvável. Bolsonaro deixou o condomínio na parte da tarde com um comboio de segurança e ninguém esperava que ele pudesse falar na volta. Afinal, estava chovendo muito aqui no Rio de Janeiro, como continua chovendo nesse momento. Mas o mau tempo não impediu que quando retornou para casa, Bolsonaro saiu do carro e mesmo debaixo de chuva conversou com jornalistas. Ele comentou a escolha do futuro presidente da Petrobras e disse que não descarta privatizar parte da companhia. Vamos escutar. Eu estou conversando com ele. Eu não sou uma pessoa inflexível, mas nós temos que, com muita responsabilidade, levar avante um plano como esse aí. Eu vi lá atrás com muito bons olhos a questão da Embraer. Nós podemos conversar, tá certo? Agora, entendo que uma empresa estratégica que pode ser privatizada em parte. Ela pode ser em parte, sim. Bolsonaro voltou a afirmar que Paulo Guedes tem carta branca para escolher todos os nomes da equipe econômica, como foi no caso do futuro presidente da Petrobras. Além dessa entrevista, o presidente eleito voltou a fazer publicações no Twitter. Numa delas, ele disse que o Brasil vai fazer valer sua soberania. Devemos respeitar o mundo todo, mas também temos que ser respeitados. O Brasil vai ser um país amigo, mas faz questão de valer os seus princípios. Já na outra publicação,
eleição, Bolsonaro disse que o Brasil não vai ser mais um paraíso de criminosos, fonte de renda para ditaduras desumanas. Diz que, a partir de agora, o Brasil vai valorizar o brasileiro e as pessoas de bem. Essas pessoas vão ser prioridade no futuro governo. Ontem, Bolsonaro também saiu de casa. Ele foi assistir às finais de um campeonato de jiu-jitsu aqui no Rio de Janeiro. No fim do campeonato, ele conversou com jornalistas e voltou a criticar a contratação dos médicos cubanos no programa Mais Médicos. Vamos ouvir. Não podemos ser coniventes com o trabalho análise de escravidão. É a questão humanitária. Eu não sou o presidente. Dia 1º nós vamos apresentar o remédio para isso, se bem que o governo Temer já está trabalhando nesse sentido. Amanhã, às 7 horas da manhã, Bolsonaro embarca na base aérea do Galeão com destino a Brasília. Ele tem uma série de compromissos na capital. O primeiro deles vai ser uma reunião com o ministro da Transparência. Depois, ele vai se reunir com Onyx Lorenzoni. Visita o Tribunal de Contas da União e a Procuradoria-Geral da República. Bolsonaro permanece em Brasília na quarta e na quinta-feira com reuniões no Centro Cultural Banco do Brasil, onde funciona o Gabinete de Transição. Na quinta noite, ele tem um compromisso social, o casamento de Onyx Lorenzoni. E na sexta-feira está prevista uma consulta médica em São Paulo. Bolsonaro só deve retornar ao Rio de Janeiro no próximo sábado. Voltamos a Brasília, Carol. Obrigada pelas informações, Maurício. E depois do anúncio do governo de Cuba de deixar o Mais Médicos, o governo brasileiro está fazendo mudanças no programa. Sobre isso, nós conversamos com o repórter Paulo Leite, que está no Palácio do Planalto. Oi, Paulo. Oi, Carol. O ministro da Saúde, Gilberto Ock, anunciou essas mudanças mais cedo no Conselho Nacional de Municípios, na reunião do Conselho Nacional de Municípios, e deu detalhes há pouco, numa entrevista coletiva no Ministério da Saúde. Eu acompanhei essa entrevista coletiva e o ministro disse que 2 editais serão lançados. Um amanhã e outro na terça-feira da semana que vem. Esse edital que será lançado amanhã e as inscrições começarão depois de amanhã, na quarta-feira, esse edital só vai valer para médicos brasileiros formados aqui no Brasil ou que já revalidaram seus diplomas. Tem CRM, portanto. Já o edital da semana que vem, de terça-feira da semana que vem, vai valer para médicos brasileiros formados no exterior e também para estrangeiros, inclusive os cubanos. Ao todo serão ofertadas 8.517 vagas em cidades, em áreas rurais e também em distritos indígenas. E uma das grandes diferenças deste edital para os editais passados do programa Mais Médicos é que, a partir de agora, o médico escolherá um local onde ele poderá trabalhar e, se as vagas para essa determinada cidade, por exemplo, forem preenchidas, já tiverem sido preenchidas, travará ali as vagas para esse sistema. Não haverá mais, portanto, uma espécie de fila de espera. O ministro falou sobre isso. Veja aí. Se você tem 5 vagas, os 5 primeiros ocuparão essas vagas e não ficará mais disponível a vaga para o seu município. Então haverá sim um limitador da vaga existente e aí nós faremos isso e o médico, na hora dele acessar, ele só vai poder acessar aonde tiver vaga ainda disponível. Para esse primeiro edital que será lançado amanhã, os médicos terão que se apresentar para trabalhar no dia 7 do mês que vem. Se não se apresentarem até essa data, a vaga volta para o sistema e poderá ser ofertada novamente. Para o segundo edital, que será lançado na semana que vem, ainda não há data cravada para começar a trabalhar, mas a expectativa é que os médicos também se apresentem em dezembro, no mês que vem, ainda este ano, portanto. Quanto aos cubanos, que poderão participar dessa nova fase do Mais Médicos, o ministro do programa Mais Médicos, o ministro diz que a partir de agora eles serão 100% do salário se ficarem. Hoje ficam com aproximadamente 30% do salário, o restante vai para o governo cubano, porque é uma parceria, do governo brasileiro com a OPAS e o governo cubano. A partir de agora será Ministério da Saúde, Prefeitura e o profissional. Agora, houve outra pergunta, O ministro foi perguntado se essas vagas não forem preenchidas. Nas outras fases do programa Mais Médicos, havia mais vagas do que procura. Ele foi perguntado se é uma expectativa agora de mais procura. Ele disse que sim, existe essa expectativa aí de mais procura. De qualquer forma, se as vagas não forem preenchidas, depois do segundo edital, serão estudadas novas formas e uma das formas
que o governo já estuda é oferecer essas vagas para médicos brasileiros formados pelo FIES, o Financiamento Estudantil, o Programa de Financiamento Estudantil. Carol, você. Obrigada, Paulo. E as autoridades do governo de Cuba anunciaram o retorno de médicos antes do fim do ano. Leandro Martins, que está nos estúdios da Rádio Nacional, tem os detalhes. Oi, Leandro, quantos médicos devem voltar a Cuba? Olá, Carol. Boa noite a você e a todos. São cerca de 8.000 profissionais que atuam no programa Mais Médicos e que prestam serviços no Brasil. Representantes dos Ministérios de Saúde Pública e do Transporte informaram que há um plano para o regresso ordenado e seguro dos médicos, que vai começar no final da próxima semana e deve terminar em meados de dezembro. Na última quinta-feira, um grupo de 196 médicos cubanos retornou ao país. A reação ocorre no momento em que o governo de Cuba anunciou o rompimento da parceria por não aceitar as exigências do presidente eleito Jair Bolsonaro, que questionou sua preparação e condicionou a presença dos profissionais no Brasil à obrigatoriedade de eles se submeterem à revalidação do título. Com você, Carol. Obrigada, Leandro. E no Centro Cultural Banco do Brasil, onde está reunida a equipe de transição de governo, a semana deve ser intensa. Como a gente já falou aqui no programa, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, deve chegar a Brasília amanhã. E hoje, por lá, além da pauta econômica, um dos assuntos foi a questão dos médicos cubanos. Quem tem mais detalhes para a gente é a Carol Pimentel, editora da Agência Brasil, que está aqui ao meu lado. Oi, Carol, conta para a gente aí o que teve. Pois é, Lasno, quem foi perguntado sobre esse assunto foi o vice-presidente eleito, o general Hamilton Mourão. Ele foi questionado sobre essa questão da saída dos profissionais cubanos do programa Mais Médicos. E ele acredita, que uma parte dos médicos vai querer continuar no Brasil. Vamos acompanhar. E posso até ser leviano aqui, mas eu acho que metade não volta, hein? Eu acho que metade fica... Não sei, eu acho que eles gostam do nosso estilo de vida. Outra pergunta foi se os médicos cubanos poderiam continuar trabalhando no Brasil. O general Hamilton Mourão respondeu que seria como o presidente eleito já falou. Na semana passada, Jair Bolsonaro declarou que quem quiser pedir asilo vai conseguir. Mas também defendeu que os médicos cubanos eles façam o Exame Nacional de Revalidação do Diploma, o Revalida, para continuar trabalhando aqui. Ainda sobre a movimentação do governo de transição, depois da exoneração como juiz ser publicada hoje no Diário Oficial da União, o futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, também esteve no Centro Cultural Banco do Brasil. Ele afirmou que agora pretende organizar a transição e as futuras ações do Ministério. E dentro da equipe criada por Moro estão os delegados da Polícia Federal, Rosalvo Ferreira Franco e Érica Marena, ambos ligados à Operação Lava Jato. Moro afirmou ainda que pode se reunir esta semana com os ministros da Segurança Pública, Raul Jungmann, e da Justiça, Torquato Jardim. Mas não. Obrigada, Carol. E, Carol, quem esteve lá também no CCBB foi a deputada federal eleita pelo PSL de São Paulo, Joyce Hasselmann. Ela conversou com a imprensa depois de uma reunião com a equipe de transição. Falou sobre os preparativos para a posse de Bolsonaro e também sobre a saída de Cuba do programa Mais Médicos. Segundo ela, é preciso saber a verdadeira razão para essa decisão do governo cubano e que estão tentando culpar o governo Bolsonaro por uma decisão unilateral do governo de lá. E hoje, Joyce Hasselmann é entrevistada do programa Conversa com Roseanne Kennedy. Ela promete fazer um mandato participativo e lutar contra a corrupção. Joyce Hasselmann é a mulher mais votada na história da Câmara dos Deputados. Foi eleita deputada federal por São Paulo com 1.078.666 votos. É filiada ao PSL, partido do presidente eleito Jair Bolsonaro. Joyce é ativista política, jornalista, comentarista, escritora. Foi diretora e âncora da CBN Ponta Grossa. Também dirigiu a Band News FM em Curitiba. Ajudou a criar a primeira TV com grade fixa na internet, a TVja. Hoje tem a própria TV no YouTube. Em suas plataformas digitais, reúne 4 milhões de seguidores. Já lançou 2 livros. Nesta conversa, ela fala dos desafios na política a partir de agora.
lutar contra a corrupção, que é minha grande bandeira, e transformar esse mandato num mandato absolutamente transparente, inclusive, de uma certa forma, forçando os outros parlamentares da velha guarda, que adoram fazer política trancados em gabinetes, a portas fechadas, a fazer a mesma coisa. Eu falo para as pessoas que o meu mandato vai ser o estilo reality. As pessoas vão saber de tudo em lives. Eu faço prestação de contas desde o primeiro dia após a eleição. O programa Conversa com Rosiane Kennedy vai ao ar às 9h15 da noite. E ainda sobre o governo de transição, e o futuro ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, postou em uma rede social que vai atrás de possíveis falcatruas do governo PT. Vamos falar sobre esse assunto com Leandro Martins, que está na Rádio Nacional. Oi, Leandro, ele deu uma resposta às declarações do ex-chanceler Celso Amorim, né? Pois é, Carol, a afirmação do futuro chanceler vem como resposta à declaração de Celso Amorim, que comandou a pasta durante o governo Lula. Em entrevista ao jornal O Globo, o ex-chanceler afirmou que a indicação de Araújo significava um retorno à Idade Média. Pelo Twitter, Ernesto Araújo respondeu, abre aspas, Celso Amorim diz que representa um retorno à Idade Média. Não entendi se é crítica ou elogio, mas informo que não retornaremos à Idade Média, pois temos muito a fazer por aqui, a começar por um exame minucioso da política externa ativa e altiva, em busca de possíveis falcatruas. Fecha aspas. Política externa ativa e altiva faz referência à expressão utilizada por Celso Amorim para definir a estratégia diplomática do Itamaraty quando ele esteve à frente da pasta entre 2003 e 2010. Carol. Obrigada, Leandro. Quem também falou hoje foi a atual deputada e futura ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Ela teve o nome citado por reportagem do jornal Folha de São Paulo por ter feito um suposto acordo que daria incentivos fiscais ao grupo JBS, na mesma época em que manteve uma parceria pecuária com a empresa. Hoje pela manhã, em uma entrevista à rádio CBN, ela rebateu as acusações e ainda disse que nunca recebeu doação direta do grupo. Vamos ouvir. A matéria foi feita de maneira a levar as pessoas a entenderem que existe uma negociação não republicana. E isso não é verdade. Eu não sou parceira do JBS. A minha família tem um confinamento e esse confinamento, lá atrás, em 2009, houve uma parceria pecuária e que foi feita com essa empresa, que é a maior empresa de carne, naquela época, já era a maior empresa de carne e que na minha região, na verdade, era uma das poucas que detém essa atividade pecuária de abate de gado. Nunca recebi doação da JBS de maneira direta e se tivesse recebido, teria sido também diretamente de maneira normal. Eu recebi através do partido, do MDB, que tinha candidato a governador e senador. Através dos dois foi feito um repasse que o partido recebeu e foi passado para a minha candidatura a deputada federal naquela época. Ontem, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, saiu em defesa da futura ministra e disse que ela tem a confiança de toda a sua equipe. Bolsonaro destacou que ela ainda não foi julgada e que, no momento, é só um processo representado. Em seguida, ele completou que serão tomadas providências se algum ministro tiver uma acusação grave comprovada. E no próximo bloco, a gente continua com mais notícias dos corredores do poder. A gente já volta. Olá, eu sou Carol Lasno e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O candidato derrotado à presidência da República pelo PT e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, virou réu hoje por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A Justiça de São Paulo recebeu a denúncia do Ministério Público que acusa Haddad de receber R$2.600.000 da UTC para saldar dívidas de campanha. A denúncia tem como base investigações da Operação Lava Jato. Em delação premiada, o empresário Ricardo Pessoa afirmou que recebeu o pedido
pedido do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, em 2013 e que o dinheiro seria usado para pagar dívidas na campanha de Haddad à Prefeitura paulistana em 2012. Haddad nega as acusações. Em nota, o ex-prefeito afirma que a denúncia é mais uma tentativa de reciclar a delação de Ricardo Pessoa, que faz acusações sem provas. Segundo Haddad, o empresário teve seus direitos contrariados enquanto ele estava na Prefeitura de São Paulo. Ainda falando de justiça, vamos conversar novamente com a Carolina Pimentel, que está aqui ao meu lado, e vai trazer alguns destaques, né, da Agência Brasil. Isso, Lasno, a gente vai começar falando sobre o brasileiro Marcelo Pinheiro Veiga, conhecido como Marcelo Piloto, que foi extraditado hoje do Paraguai para o Brasil. O anúncio da expulsão do traficante foi feito hoje pelo presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, que afirmou que o país não será terra de impunidade para ninguém. No último sábado, Marcelo Piloto esfaqueou e matou uma jovem de 18 anos que foi visitá-lo na cela. As autoridades paraguaias acreditam que ele cometeu o crime na tentativa de evitar a extradição para o Brasil. Lembrando que o traficante foi preso na cidade de Encarnación, no Paraguai, no ano passado, usando documentos falsos. Ele é acusado de tráfico internacional, falsidade ideológica e também homicídios. Traficante confesso, Marcelo Piloto fugiu do Brasil depois de ser condenado a 26 anos de reclusão. E o executivo brasileiro Carlos Ghosn, ex-presidente do conselho do grupo Renault-Nissan Mitsubishi, foi preso hoje no Japão por suspeita de violações financeiras. De acordo com a Promotoria de Justiça de Tóquio, o executivo é suspeito de irregularidades na declaração de lucros. Ele teria deixado de declarar cerca de 167 milhões de reais. Lasno. Obrigada, Carol. E o Tribunal de Justiça do Distrito Federal negou o recurso e manteve a sentença que condenou a editora Globo a pagar indenização de R$400 mil ao ex-caseiro Francenildo dos Santos Costa. Quem tem as informações é Leandro Martins, na Rádio Nacional. Francenildo ficou conhecido ao prestar depoimento à CPI dos bingos e por ter revelado que Antônio Pallotti, quando ocupava o Ministério da Fazenda, usava uma mansão em Brasília para dar festas e negociar propinas. Após o caso, Pallotti foi demitido do cargo pelo então presidente Lula. No processo, Francenildo alega que, por causa das reportagens divulgadas pela editora Globo, teve a sua honra e sua dignidade feridas e que foi alvo de todo tipo de ataques em revistas de âmbito nacional, sendo divulgada, inclusive, a movimentação de sua conta bancária. O ex-caseiro ainda sustenta que foi colocado em uma situação extremamente constrangedora e vexatória, expondo fatos estritamente pessoais de sua vida particular e familiar. Na decisão, a juíza destacou que, ao noticiar fatos pessoais da vida do autor, irrelevantes para qualquer informação pública, a editora excedeu seu direito decorrente da liberdade de imprensa. Além da editora, a Caixa Econômica Federal também terá que pagar indenização em valor similar a Francenildo, uma vez que o sigilo bancário dele foi divulgado pelo banco. Obrigada, Leandro, pelas informações. E antes de encerrar o programa, nós destacamos que um relatório da Agência Nacional de Águas aponta que há 45 barragens sob ameaça de desabamento no país. Vamos voltar a falar com a Carolina Pimentel, da Agência Brasil, que traz as informações para a gente. Carol. Olha, de acordo com esse relatório que foi divulgado hoje, em 2016 eram 25 barragens com risco e agora são 45. A maioria está localizada no norte e nordeste. Segundo os técnicos da agência, a ANA, há problemas de má conservação, deficiências no controle de vazão e falta de documentos que comprovem a estabilidade das barragens. E dessas 45, 25 pertencem a órgãos e entidades públicas. No país existem mais de 24 mil barragens para diferentes finalidades, como acúmulo de água, de rejeitos de minérios ou industriais e também para geração de energia. Mas os técnicos calculam que esse número de represamentos artificiais espalhados pelo país seja 3 vezes maior. E a qualidade deles só será conhecida depois de um cadastro de todas as barragens.
A Agência Nacional de Águas informou que já foram investidos 34 milhões de reais no ano passado para serviços de operação, manutenção e recuperação de barragens. E a gente lembra que a tragédia de Mariana completou 3 anos na semana passada. Na ocasião, uma barragem da mineradora Samarco se rompeu, liberando os rejeitos de mineração e afetando as comunidades próximas. 19 pessoas morreram e a bacia do Rio Doce ficou poluída. Foi considerado aí o maior desastre ambiental já registrado no país. E uma outra notícia é que a Advocacia Geral da União enviou ao Supremo Tribunal Federal uma manifestação se opondo a servidores de agências reguladoras dirigirem empresas. A AGU também é contra que esses servidores exerçam atividades de direção político-partidária e que isso já está estabelecido em lei. A manifestação da AGU foi solicitada pelo ministro Roberto Barroso, que é relator na Corte de uma ação movida pela União Nacional dos Servidores de Carreira das Agências Reguladoras Federais, contra a proibição prevista na lei. De acordo com o posicionamento da AGU, a lei resguarda o interesse público e a moralidade administrativa, evitando conflitos de interesse. Muito obrigada, Carol, pelas informações. E agora a gente vai ouvir e ver o comentário de Moisés Rabinovich. Um olhar sobre o mundo está esta noite dentro de um abrigo antiaéreo em Ashkelon, Israel, que foi alvo de dezenas de mísseis de mais um confronto entre israelenses e palestinos. A brasileira Marli Mihal Barg-Wertmann vai contar como é viver sob os mísseis às 15 para as 10 da noite, em um olhar sobre o mundo, depois de conversa com Rosiane Kennedy. E a gente lembra que hoje é dia da segunda opinião na TV Brasil. E nós vamos ficando por aqui. Mais informações você tem em agenciabrasil.ebc.com.br. Nós voltamos amanhã no mesmo horário e esperamos você. Uma boa noite e até lá.